O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós, nessa tarde, como membros da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, nós que somos discípulos de Cristo, Rei do Universo, nós que estamos agora pelo canal Mãe Piedade no YouTube, também pela Rádio América e TV Horizonte, a rádio e a TV da Padroeira do Estado de Minas Gerais, nós, neste dia, para a proclamação da palavra, nós temos como horizonte a graça e a misericórdia de Deus que vem ao nosso socorro, e se não fosse por ela, com certeza todos nós já teríamos sucumbido e desanimado diante de tantas coisas. Nós nos reunimos e entramos agora, segundo a cena do Evangelho, num encontro bonito, mas que, a princípio, parece que nós estamos vendo duas pessoas falando coisas completamente diferentes. Nós entramos e vemos a cena de Nicodemos encontrando-se com o nosso Senhor Jesus Cristo. E esse encontro se dá numa noite. Essa noite, mais do que propriamente ser dita como hora do dia, a ausência da luz do sol, ela é a noite terrível, triste, a noite que mais cega, a noite da qual todos nós devemos ter medo. É a noite na qual nós podemos já ter perdido o olhar do Senhor, já termos desanimado de acreditar nele, já termos perdido toda e qualquer referência que ele dê a todos nós. É a noite na qual nós não entendemos mais o que ele nos diz. Essa noite terrível, assombrosa, é a mesma noite que batia no dia de ontem, segundo o Evangelho, a treva e a escuridão que já tomava conta do coração de Tomé. É aquela noite que bate em cada um de nós quando perdemos a firmeza de acreditar no Senhor e acreditar contra toda desesperança. Essa noite é terrível, porque tudo perde o sentido. A palavra não tem nenhuma conexão com o nosso próprio viver. Aquilo que o Senhor nos diz não deixa e não passa de ser um discurso.
como tantos que temos por aí. Essa noite, na qual Nicodemos se encontra com o Senhor, é aquela noite na qual muitos daqueles que já foram batizados, foram lavados pelo batismo, receberam perdão de suas faltas, receberam uma vida nova, que deve ser cuidada todos os dias. E que foram redimidos, libertados da escravidão do pecado e da morte, mas que com o desânimo, com o descrer, começam a olhar a vida e perdem a motivação, até mesmo para ter atenção no que escutam, no que veem e no que falam. Jesus e Nicodemos se encontram. Mas se você pegar esse trecho, só do capítulo 3, versículos 1 a 8, na sua Bíblia, logo depois, você vai perceber que o que Jesus fala e o que Nicodemos fala não tem muita conexão. Parece que há uma distância. Vejam bem, só para nós analisarmos. Rabi, diz Nicodemos, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. É um elogio. E Jesus responde: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Um disse uma coisa, o outro disse outra. Não existe conexão, aparentemente. Na verdade, aqui existe uma coisa particularmente singular e preciosa. Realmente ninguém, a não ser que alguém tenha nascido do alto, a não ser que alguém tenha acolhido Jesus como seu Senhor, a não ser que tenha realmente percebido que Ele é a luz que ilumina todo homem, que Ele é a vida, que Ele é a nossa alegria, a não ser que tenhamos percebido que Ele é o pão da vida e que dele devemos nos nutrir, a não ser que reconheçamos que, na verdade, Ele é quem nos dá a água que mata ao mais profundo de nossa sede, a não ser quem nasce do alto, a não ser aquele que nasce do lado aberto do Cristo na cruz, pela força dos sacramentos, pela força da sua palavra, e deixa o seu coração moldar por esse Senhor, não conseguirá perceber que, de fato, Deus não está com Jesus. Jesus é Deus. E mais, não conseguirá entender esse diálogo nunca. Como falar do Evangelho para um grupo de pessoas ou para um grupo de homens e mulheres marcados por uma ideologia, aqueles que colocam qualquer coisa à frente do Evangelho, falar dele, de Jesus Cristo, para muitas pessoas, é como entrar num diálogo onde nós falamos A e a pessoa entende Y. É entrar num diálogo terrível, mas exigente, de ajudar os outros a compreenderem que o nosso Deus, por tamanho amor, por tamanha graça, deseja nos mostrar o caminho da vida. Nicodemos é um pouco de cada um de nós. Nicodemos é um pouco de cada um de nós que, em alguns casos, não conseguimos perceber a profundidade daquilo do qual participamos. Olhamos para o tempo, olhamos para nosso contexto social, olhamos para as dificuldades das relações, olhamos para a dificuldade, seja por causa de uma pandemia ou por problemas políticos, jurídicos, legislativos, olhamos para isso e não conseguimos compreender o nosso papel porque também não sabemos quem é aquele com o qual nós mantemos uma relação nesse momento.
Somos um pouco de Nicodemos porque não conseguimos entrar, pela falta de intimidade, em diálogo profundo com o nosso Senhor. É isso que significa nascer do alto. Significa entrar numa comunhão com o nosso Deus para compreender, nas entrelinhas de sua fala, que ainda continua a sussurrar no decorrer de nossa história, através da vida humana, através da igreja, através da Sagrada Escritura, compreender o quão preciosa é a nossa vida para que outros tantos que não conseguem entender o que o Senhor nos diz, compreender o tamanho da graça a que fomos chamados. E colocar neste mesmo Senhor a sua esperança. Esse contexto no qual nós nos adentramos agora no Evangelho é um contexto que fala de nós. Porque em alguns casos, quando nós precisamos realmente manter a nossa fidelidade ao Senhor, nosso Jesus Cristo, para continuar crendo, nós precisamos retomar um diálogo diante da vida com nosso Senhor Jesus Cristo, como Nicodemos, na noite. Na noite de não conseguir ver qual é o nosso papel. Na noite de não conseguir ver qual a nossa missão. Mas deixar com que Ele, pouco a pouco, vá nos falando e atualizando a palavra da graça e da vida em nossos corações, para podermos também, como Nicodemos, lá nos últimos capítulos de São João, participar do momento tão difícil, mas tão importante no relato de São João, estarmos próximos do evento da graça, da hora em que nosso Senhor Jesus Cristo demonstra o tamanho do seu amor. Na verdade, a realidade da entrega de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz é o momento onde podemos até ver uma noite, uma escuridão, mas uma luz desponta. Nicodemos participa e vê o quão importante é a sua vida, o quão importante é a sua história. Nos encontramos agora com nosso Senhor Jesus Cristo nessa cena. E podemos dizer sobre Ele coisas fabulosas. Realmente ninguém pode realizar todas essas coisas se Deus não está com Ele. Mas mais do que reconhecer o que Jesus faz na história, é o importante deixarmos que Ele realize em nós, para que saibamos entender a Sua palavra, compreender o nosso papel e viver a nossa missão, pelo batismo que nos lavou e nos deu uma vida nova como homens e mulheres livres. A dificuldade de falar do Evangelho, a dificuldade de proclamar a palavra, em alguns casos, estará no fato de que não serão muitos que nos entenderão, mas o que conta, na verdade, é a dedicação em fazê-los, de várias formas, entender a força dessa palavra. Jesus continua seu diálogo com Nicodemos, e esse Nicodemos sou eu e você. E nós, mesmo diante desta noite, da dificuldade de compreender todas as incompreensões da história, essa noite não é que exista ausência de luz, o Senhor brilha, o Senhor refugia sua glória ao nosso redor, mas a noite está aqui, e é preciso que cada um de nós, no diálogo e na intimidade com Ele, possamos dar passos para deixar com que a sua luz ilumine o nosso interior e nos faça ter condições de falar para todos, até os mais difíceis, do tamanho do amor que Ele tem por nós. Seja pelo traço da música, seja pela proclamação da palavra, seja pela limpeza, seja pelo simples fato de ser silenciosamente uma presença qualificada na vida de alguém. Ajudar a compreender a nossa missão,
a missão de quem participa do grande mistério do amor daquele que nos chamou a estar com Ele, nascendo do alto, pela graça dEle, lavados, redimidos e renovados pela vida que Ele nos dá. Confiantes no seu amor, abramo-nos ao caminho que é apresentado na figura de Nicodemos, ainda que seja difícil de entender tudo, caminhar e com ele aprender a beleza da vida nova que ele nos apresenta. E que o Espírito nos guie nessa caminhada. Confiantes nele, apresentemos nossas preces.